بسم الله الحمد لله الذي خلق سبع السماوات ومن الأرض مثلهن هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Meus irmãos, eu venho através desse vídeo hoje falar de um assunto importante, que é um assunto que nós não poderíamos deixar de lembrar, de falar e de sempre lembrar aos nossos irmãos, que é a Irmandade, a Rua. É necessário que nós venhamos sempre lembrar desse assunto, porque é algo importante que faz parte da crença islâmica e faz parte dos muçulmanos. É necessário que nós estejamos juntos como irmãos, como um único corpo, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos falou. É necessário que nós pensemos como um único grupo da nação do profeta Muhammad alaihi salatu wa salam. Se deixarmos a nação do profeta Muhammad, não somos ninguém. Quando nós falamos da Irmandade, nós não estamos falando aqui de um grupo que surgiu por causa de uma lei ou uma norma. Estamos falando dessas pessoas que se uniram pela crença de Deus, louvado seja. Aquilo que é o mais forte entre as pessoas, a crença. O que fazem todas as pessoas andarem juntas. O que fazem as pessoas fazerem parte da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Não são pessoas que estão andando juntas por causa de uma norma ou lei determinada por um povo, ou por um tempo, ou por uma tribo, ou por um país. Não, uma norma determinada por Deus. Allah Azza wa Jalla, ele nos lembra no livro e diz: Innamal mu'minuna ikhwa. Com certeza, todos os muçulmanos são irmãos, os crentes são irmãos. Ou seja, o primeiro fundamento é que seja alicerçado sobre a crença. Ou seja, para que possamos ter essa irmandade verdadeira, é necessário que tenhamos a crença, onde vamos estar juntando as pessoas com a verdade. Não estamos falando sobre algo ou alguma coisa que foi determinado por alguém, mas sim sobre o conhecimento que foi determinado por Deus e que diz que as pessoas serão irmãos porque são crentes. Então a verdade é que as pessoas não são amigas porque estão no Islã, são irmãos. Não são irmãos de sangue, não são irmãos de tribo, não são irmãos de país, não são irmãos de descendência, mas sim irmãos na crença, a maior irmandade e mais forte irmandade verdadeira, a crença em Allah Azza wa Jalla, onde as pessoas se unem e amam Allah, ao seu mensageiro, e amam-se uns aos outros porque se ligam com o principal fator, a crença de Deus, onde causa essa união. Allah Azza wa Jalla ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Azza wa Jalla ele diz: ó vocês que creem. Ele vem e nos mostra que a crença é determinante para todas as coisas que nós estamos falando aqui nesse momento, que é a nossa irmandade. Ele diz: ó vocês que creem, temam Allah como ele deve ser temido. Ou seja, só aqueles que creem em Allah verdadeiramente, têm o Iman Billah, terão o temor em Allah verdadeiro, terão o temor determinado por Deus. E ele diz: e não morram senão muçulmanos. É necessário que nós, para que possamos ser muçulmanos, entremos num grupo. Ele não está dizendo para nós um muçulmano, mas sim que todos nós venhamos a morrer muçulmanos, venhamos a morrer junto na crença em Allah Azza wa Jalla. Ou seja, é o único motivo para que nós possamos entrar no paraíso, a crença em Allah Azza wa Jalla. E ele diz ainda: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. E se apeguem à corda de Deus e não se separem. Olha como é que Allah Azza wa Jalla nos ordena: se peguem na ordenação de Deus, no conhecimento de Deus, o Al-Qur'an, o livro que ele revelou, para que nós possamos saber como nos comportar, como andar. E ele nos ordena sermos um grupo e não devemos nos separar. O profeta Muhammad alaihi salatu wa salam ele diz: o grupo é misericórdia de Deus, mas esses grupos, essas divisões são um castigo. Então é necessário que nós venhamos a andar juntos no único pensamento de Deus, que nós venhamos a ser um grupo. Allah Azza wa Jalla ele diz: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. E se lembrem das graças de Deus quando
vocês eram todos inimigos e colocamos na graça no seu coração para que se tornem o quê? Irmãos, e todos nós se tornamos irmãos. Olha como é que Allah Azza wa Jalla nos lembra, fala da época do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, como também é uma coisa real para nós hoje, quando nós estamos unidos, sim, pela verdade de Deus, nós estamos na mesma crença, se não pela verdade de Deus. Deus colocou nos nossos corações isso, que é uma grande graça, para que possamos sentir em nossos corações o amor um pelos outros, mas o amor alicerçado na crença em Deus e não na descrença de Deus. É necessário que nós venhamos lembrar sempre dessa forma da crença, a verdade da crença, andarmos na verdade. Então nós seremos irmãos, estaremos nos unindo, se não pela crença, como ele disse lá no começo, ele está dizendo vocês que creram, ele está determinando que tem que haver crença para que possamos estar juntos, sermos irmãos. Olha como ele nos lembra, e ele diz: o Allah Azza wa Jalla, ele lembra quando nós estávamos na beirada da boca do fogo do inferno, para cair no fogo do inferno, e ele nos salvou de cair no fogo do inferno, para que nós sejamos um único grupo, sejamos uma irmandade, venhamos fazer a parte da nação do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e ele nos mostrou o caminho enquanto nós estávamos desviados, e nem que todas as pessoas juntassem todas as coisas do mundo, não conseguiríamos colocar nos corações das pessoas essa ideia de sermos irmãos, porque se alicerça na crença em Allah, e Allah Azza wa Jalla, ele colocou no coração das pessoas, como ele encaminha, ele desencaminha. Allah Azza wa Jalla, ele mostrou o caminho às pessoas e colocou para que as pessoas pudessem ter essa irmandade, seguirem o caminho da verdade. Olha como isso é importante. Nós somos irmãos em Allah Azza wa Jalla, e ele, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, nos ensinou isso, nos mostrou isso. Ele diz no hadith do Ibn Abbas radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, awthaqu ula al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Olha como que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos diz. Ele diz que a força do nó da crença em Allah Azza wa Jalla, ou seja, aquilo que jamais vai se desfazer, é o amor em Allah e raiva em Allah. Quando nós amamos os nossos irmãos por Allah Azza wa Jalla e temos raiva por aquilo que fazem sobre os nossos irmãos, nós vemos isso e sentimos raiva, porque estão sendo hoje mortos, assassinados. Nós devemos sentir o amor pelos nossos irmãos, colocarmos os nossos corações no amor por Allah Azza wa Jalla, por seu mensageiro e por os nossos irmãos. Não devemos ter aquele sentimento que simplesmente vem e vai por qualquer motivo que tenha acontecido, ou por qualquer vídeo, ou por qualquer coisa que colocou na internet. Outro hadith do Abi Umama radiyallahu anhu, ele disse que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse: Man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Olha o que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam está nos ensinando. Ele diz que aquela pessoa só vai ter a sua crença completa quando ele amar por Allah, quando ele ficar com raiva por Allah, quando ele der por Allah e quando ele proibir por Allah. Então ele vai completar a sua fé. Ele não terá nada que vai sair da sua fé, mas a fé verdadeira, completa, porque ele ama os seus irmãos por Allah. Olha como é importante um muçulmano dizer para outro: eu te amo por Allah. Ele tem um amor entre seus irmãos, se não por Allah. Ele vai ficar chateado, se não por Allah, quando ele vê as coisas que estão acontecendo sobre os seus irmãos. Ele dá, ele ajuda, se não por Allah. E ele vai proibir o errado, as coisas erradas, se não por ordenação de Allah Azza wa Jalla, porque ele ama Allah, o seu mensageiro, e diz ao seu irmão, ele ama o seu irmão, ele quer estar com a sua nação, a nação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, porque ele ama o seu irmão. Olha como é importante nós termos o amor por Allah Azza wa Jalla, temos o amor pelo profeta Muhammad e temos o amor pelo nosso irmão. Imagine só o profeta Muhammad alayhi salatu wa sallam dizer que nos ama, como ele disse para os seus companheiros. Imagine só nós ouvirmos um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, como disse Umar ibn Khattab radiyallahu
só, nós ouvimos isso da boca de cada irmão nosso muçulmano. Que sentimento nós teremos? Que sentimento nós teremos nos nossos corações quando nós ouvimos Allah ser o nosso Moulá, ser aquela pessoa, ser aquele que toma conta de nós? Agora imagina só, nós ouvimos nossos irmãos, como nós ouvimos o profeta dizer que ele ama o Sahaba, ou que os Sahabas o amavam, e nós amamos o profeta. Olha o amor que nós temos entre nós. Nós amamos o Allah, o mensageiro, e amamos entre nós, amamos os nossos irmãos, meus irmãos. Olha como isso é importante. Então devemos ter esse amor entre nós, devemos lembrar desse amor constantemente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, em outro hadith, no hadith Anas radiyallahu anhu, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, né? ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Ele disse 3 tipos de pessoas que, se tiverem essas 3 tipos de coisas, que se as pessoas tiverem no coração, terão, né, sentido o gosto da fé, terão na sua língua esse doce da fé. E ele vai dizer a primeira coisa: amar Allah e seu mensageiro mais do que ele mesmo. A pessoa que tem um amor por Allah e o mensageiro mais do que ele mesmo. A pessoa que ama um homem se não por Allah, ama o seu irmão se não por Allah. E a pessoa que não quer voltar a cair no fogo do inferno. Ou seja, olha como que nós temos aqui isso na nossa vida, o amor que nós temos pelos nossos irmãos, sentir isso no coração, sentir o amor pelos nossos irmãos. Olha como isso é importante na nossa vida, e nós deixamos de falar isso para os nossos irmãos: eu te amo por Allah, eu te amo por Allah. Não sai da nossa língua isso. E olha como isso é importante, o amor pelo nosso companheiro, para aquela pessoa que anda do nosso lado, que é o nosso irmão que vem nas mesquitas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, em outro hadith do Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ele vem e diz, o Sadiq al-Masduq, o verdadeiro, aquele que deve ser acreditado: Sab'atun yudhilluhum Allahu fi zillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Allah Azza wa Jalla vai ter 7 tipos de pessoa embaixo da sua sombra, ou seja, abaixo do trono de Deus. São 7 tipos de pessoas que estarão abaixo do trono de Deus. O primeiro, Imam Adil, o imam justo, que nem que ele tenha que julgar com a pessoa da sua família, como disse o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que se a Fátima roubasse, ele jurou que cortava a mão dela. Ou seja, esse é o imam justo, que julga com a verdade de Deus, louvado seja, que não tem medo quando ele julga com aquilo que é determinado por Deus. Depois ele diz: Shabun nasha'a fi ibadatillah, ou seja, o jovem que se coloca sempre na adoração de Deus, na ação das coisas que Deus, louvado seja, determinou. Que Allah coloque nos corações dos jovens hoje essa necessidade, porque nós vemos muitos jovens que saíram disso, deixam de ter adoração, esqueceram as mesquitas. Que Allah faça eles voltarem para as mesquitas. Depois ele fala: Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ele fala: um homem que tem o seu coração ligado nas mesquitas, ou seja, ele se preocupa com a adoração de Allah Azza wa Jalla em grupo. Ele vai fazer as orações em grupo, ele sempre vai lembrar Allah Azza wa Jalla em grupo. Depois ele diz: Rajulani yatahabba fillah ijtama'a alayhi wa yatafarraqa alayhi. 2 homens que se amam senão por Allah, vão se unir por Allah e não vão se separar senão por Allah. Ou seja, essas pessoas estão se unindo, vêm fazer a oração porque são irmãos, andam juntos pela lembrança de Deus, vão para as mesquitas lembrarem o nome de Deus, têm a adoração, coisa mais importante da vida, não esquece, e se unem senão por Allah e não vão se separar senão por ordenação de Deus, louvado seja. Olha como isso é importante. Olha as pessoas que estão abaixo da sombra de Deus. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lhe diz: Rajulun da'athu imra'atun dhati mansib wa jamal faqala inni akhafu Allah. Um homem que é convidado por uma mulher bonita e de boa descendência para ele fazer o que? O adultério. E ele vai dizer: eu temo Allah. Olha quem são as pessoas que estarão junto com esse homem, esses 2 homens que se amam senão por Allah. Depois ele continua e diz: Rajulun tasaddaqa bisaddaqatin fa akhfaha hatta la ta'allamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
Olha como isso é importante. O homem que dá ajuda, ajuda as pessoas, mas ele faz tão escondido que nem a mão esquerda sabe o que a direita deu. Depois ele vem e termina: Rajulun dhakara Allaha khaliyan fafadat aynahu. E o homem que está sozinho lembra de Deus e os seus olhos enchem de lágrimas, são abundantes com lágrimas, porque o ikhlasu lillahi ta'ala, ele está aqui com a sinceridade para com Deus. Olha como são as pessoas que se amam, os irmãos que se amam, os irmãos que andam junto, aqueles que estão na rua, aqueles que estão na irmandade, estarão junto com esse tipo de pessoas que estarão abaixo do trono de Deus no dia do juízo final. Estarão vendo Allah Azza wa Jalla. Olha como isso é importante. Olha como as pessoas estão esquecendo que a irmandade é um fundamento importante na nossa vida. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ensina um ato simples que vai aumentar o amor entre os muçulmanos. E os muçulmanos esquecem. Quantos muçulmanos esquecem de fazer uma coisa que o profeta Muhammad alaihi salatu wa salam nos ensinou, que é o salam, que foi determinado a Adão alaihi salam por Allah Azza wa Jalla como cumprimento dele e de toda a sua descendência, e aquilo que aumenta em nosso coração o amor. E o profeta Muhammad alaihi salatu wa salam, min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala: la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam vem e nos ensina um ato simples, que é o salam, que é o cumprimento de um muçulmano para com o outro, e ele nos mostra como é importante disso, que isso vai aumentar o nosso amor. Ele diz: não entrarão no Jannah, não entrarão no Jannah até que creiam, e não crerão até que se amem. Então ele disse: vos indico algo que se fizerem, aumentará entre vocês o amor. E eles disseram: claro, profeta, diz para nós o que? Ele disse: difundam o salam entre vocês, se cumprimentem, venham a se cumprimentar. O simples ato do assalamu alaikum, ou assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, falar sobre o seu irmão, o melhor dos cumprimentos, que é ordenado por Allah Azza wa Jalla, que é ordenado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando ele é perguntado qual é o melhor do Islã, e ele diz: a dar de alimento às pessoas e cumprimentar quem você conhece e quem você não conhece. Olha como esse é o melhor do Islã. E ele diz que se você der esse cumprimento, vai aumentar entre os irmãos a irmandade, porque vai aumentar o amor. Então terão a crença completa, então entrarão no Jannah, farão parte do Al-Jannah, farão parte da nação do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. E o profeta Muhammad, em outro hadith min al-Miqdad radiyallahu anhu, ele disse: man ahabba akhahu falyukhbiruhu annahu yuhibbuhu. O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam diz: aquele que ama o seu irmão, então fale a ele, lembre a ele do amor por ele, pelo seu irmão. Meus irmãos, difundam o salam e falem para os seus irmãos: eu te amo, porque o amor, a irmandade é importante. Nós devemos andar juntos, porque os muçulmanos são um único corpo, não são descendentes de árabes, ou são brasileiros, ou africanos, ou asiáticos, mas são aqueles que creem em Allah, aqueles que andam junto, se não pela crença em Allah, e se amam, e falam um para os outros: anhibbuka fillah, eu te amo em Allah. E hoje as pessoas não dizem mais, esquecem de dizer: eu amo vocês em Allah. Esquecem, lembrem-se disso. Isso é importante, a irmandade é importantíssima, é o fundamento para que nós sejamos um único corpo e podemos ter a vitória. Através desse corpo, inshallah, se Deus quiser, vamos encontrar a nossa cabeça, aquele que administrará, aquele que nos levará à vitória. Mas que possamos ter a vitória, por exemplo, temos que ter a crença em Allah, em seu mensageiro, e termos o amor na nossa irmandade, para que possamos ter essa vitória. Eu espero que Allah Azza wa Jalla aumente nos nossos corações imã, aumente nos nossos corações amor e tire dos nossos corações toda a sujeira da descrença e da idolatria, e que nos faça estar juntos para podermos ter a grande vitória, que é entrar no paraíso, estarmos juntos no paraíso, amém, para que possamos estar juntos lá, sendo a maioria do paraíso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.